e agora a conversa com Paulo Pozonoff, que é comentarista aqui da PAN. Paulo, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. Bom, Paulo, nós tivemos um último depoimento hoje da CPI, depois o clima de despedida. Claro que os senadores mantendo a projeção, a posição original deles, os governistas cobrando aquela ampliação de todas as investigações, envolvendo também estados e municípios. E nós temos uma divergência lá no chamado G7. Eles terão um jantar hoje para aparar as arestas, inclusive em função da divulgação amanhã da leitura do relatório por Renan Calheiros, não é? Eles não gostaram muito do vazamento de alguns trechos. Renan explicou, né, deu até entrevista hoje dizendo que o que vazou é que todo mundo sabia, que ele já tinha colocado inclusive em pauta nas discussões todas. Enfim, ficou um certo mal-estar. Vamos ver amanhã a conclusão, mas eu queria sua avaliação desse balanço geral que eles apresentaram até agora. Denise, é curioso, né, que agora a gente tem, de um lado, o senador Omar Aziz tentando ali, torcendo para que o relatório fique do jeito que está, sem incluir também o ministro Paulo Guedes, que poderia aí agitar de alguma forma a economia, e de outro lado a gente tem o senador Randolfo Rodrigues fazendo pressão, né, para que o relator exagere ainda mais nesse relatório. É bastante curiosa essa situação, e parece que depois de todos esses meses, o que acaba prevalecendo mesmo é uma visão ali muito personalista sobre todo esse cenário aí da pandemia que a CPI buscou investigar. Agora, hoje cedo, né, aqui na Jovem Pan mesmo, a gente conversou com um advogado, especialista aí em direito penal, e ele salientou, é muito difícil que esses crimes sejam, que isso vire realmente uma ação criminal, e mesmo que o presidente ou todos os outros indiciados sejam considerados culpados por esses crimes, porque são crimes ali muito, eles servem muito à narrativa política, à narrativa do momento, né? Até causar comoção, como a gente viu ontem, às vezes até uma comoção internacional, como crimes contra a humanidade ou genocídio indígena, que atrai aí a visão dos ambientalistas, mas o fato concreto é que provar esses crimes, provar que houve intenção, como ontem um senador chegou a dizer, que havia intenção do presidente em matar 600 mil pessoas por esse vírus, isso aí é praticamente impossível no direito brasileiro, no direito internacional, que, enfim, escapa à lógica também, né? A gente teria que estar diante de um monstro, e não é exatamente o caso, apesar da narrativa da oposição, apesar da narrativa aí do G7 da CPI. Bom, nós tivemos hoje aí a fala do Elton Chaves, né? Ele reafirmou no que a estranheza dele mesmo pelo fato de ter sido retirado de pauta, né, do Conitec, aquela discussão sobre o kit Covid, não é? Inclusive a gente viu ele dando as mesmas respostas para os senadores governistas, não é? Que ele falou que causou estranheza, que não é normal que se retire de pauta. Ficou uma coisa mal esclarecida, mas de qualquer modo foi retirado de pauta alguma coisa que poderia definir um posicionamento de governo do Ministério da Saúde em relação ao tratamento mesmo, não é? E esses remédios tidos como ineficazes. Esse estranhamento, tudo bem, é normal ali, ele deve ter uma posição, pelo que eu entendi, que ele é contrário à prescrição desses medicamentos, enfim, ele percebeu uma estranheza, mas da estranheza à má intenção, à má fé, ao dolo, ou alguma coisa do tipo que eu vi hoje falando, o presidente queria enfiar cloroquina goela abaixo do povo, aí vai uma grande distância. Essa conversa sobre esses medicamentos do chamado tratamento precoce, eu acho que ela é muito delicada, porque a gente aqui fica analisando e partindo desse pressuposto sempre das políticas públicas. E eu gosto mais de analisar o comportamento humano, né? Por que as pessoas ali desde maio, eu acho, abril do ano passado, criou-se aí essa ideia de que havia remédios que ajudariam, seriam eficazes, e as pessoas compraram essa ideia. E pessoas de vários níveis, né, na esfera pública também, uma grande confusão. Hoje a gente sabe que esses remédios eles são ineficazes,
mas por outro lado, também a gente sabe que esses remédios tomados ali na dose certa, de acordo com a bula, eles não fazem nenhum mal, exatamente, eles não matam o paciente. Então, uma discussão bastante complexa, Denise. Eu acho que a CPI foi um dos erros da CPI, foi ter entrado nesse debate farmacológico, né, de uma forma política. Isso acabou prejudicando até essa narrativa que se reduziu, ficou realmente reduzida a uma ideia aí de que havia má intenção em todas as pessoas que prescreviam ou que tomavam mesmo, às vezes por conta própria, esses remédios. Até em São Paulo, agora, a gente tem esse caso da Prevent Senior e no sábado o Ministério Público anunciou que um TAC, lá, um termo de ajustamento de conduta com a Prevent Senior, e nesse TAC a gente vê que existe a proibição total de prescrever esses medicamentos. Ou seja, eles se transformaram numa espécie aí de uma droga até ilegal, de acordo com esse TAC. É muito complicado a gente proibir esse tipo de medicamento aí, mesmo a gente sabendo que eles são ineficazes contra a Covid. E Paulo, na sua avaliação, vai ser isso? Vai ser lido o relatório e depois ele vai ser engavetado? Você acha que ainda pode ter disputa na Justiça, recurso ao Supremo Tribunal Federal, caso a PGR não tome providências? Porque envolve políticos, inclusive o presidente Bolsonaro, mas ex-ministros, tem a questão de foro. Como é que você vê essa situação? Denise, como a gente vive no Brasil, né? Assim, a minha tendência no Estado democrático de direito, né, onde a lógica, até a lógica jurídica prevalecesse, eu diria que esse relatório, do jeito que ele foi vazado, com esses crimes completamente exagerados, crimes de difícil comprovação até, ele seria realmente engavetado. Mas a gente não pode esquecer que a gente está no Brasil, a gente tem essa tendência também à hiperjudicialização, né? Tudo se judicializa. A gente sabe que a gente tem um STF que tem uma atuação política, uma atuação, às vezes, de oposição ao presidente, né? Uma oposição meio pessoal até, não contra a instituição, mas contra o presidente da República. Então, eu não posso dizer aqui, cravar que não vai ter nenhuma consequência. A lógica diz que não deve ter consequências, até porque a gente tem que lembrar que todo esse discurso, até a comoção em relação à pandemia, se arrefeceu, né? Há alguns meses a gente via aí mais de 2, 3 mil mortos. Hoje, os mortos diários ainda é uma quantidade que, bem, se a gente partir daquele pressuposto de que toda vida, né, é importante, qualquer vida perdida para esse vírus já é uma grande tragédia. Mas, enfim, estatisticamente, os números já estão bastante melhores, então a narrativa também, essa narrativa de tentar atribuir uma culpa ao presidente para espiar ali alguma coisa, uma culpa interna, uma raiva também, saciar essa raiva. Ontem eu vi muito nos depoimentos lá das pessoas que tiveram parentes vitimados pela Covid, essa raiva, né, essa busca por um culpado que alivie esse acaso todo que na verdade, essa pandemia. Então, com o arrefecimento desse discurso também, eu acredito que essa discussão jurídica perca força no futuro bastante curto, assim, num curto prazo. Eu não acredito que todas essas narrativas da CPI tenham força até para as eleições de 2022. Exatamente. Vários senadores, inclusive, vão ser candidatos, né? Eles têm uma posição muito própria e nós vamos ter relatórios paralelos, né? Além do que será apresentado por Renan Calheiros, vai ter um que vai ter essa visão mais dos senadores governistas e o de Alessandro Vieira, né? Que chamou atenção também essa divisão, já que ele estava naquele grupo que coordenou os trabalhos. Acaba que tudo vira aí um embate mesmo, né, de narrativas. Ontem, hoje, eu vi muito nos depoimentos também essa imposição estética, né? Tudo virou, nesse finalzinho da CPI, tudo virou uma questão ali teatral, quase um melodrama mesmo. Então, sinalizar virtude, sinalizar empatia, virou uma coisa muito importante, e não que não seja importante na vida real, mas foge ali a racionalidade da investigação, a racionalidade até do propósito
da CPI, que era melhorar a gestão na pandemia, buscar casos de corrupção, né? Procurar também casos claros de omissão ou até de má intenção mesmo, que porventura eles encontrassem e eles acabaram não encontrando nada. Então, o que a gente vai ver com esses relatórios aí, um relatório a gente sabe que tem mais de 1.000 páginas, até já falam em 1.600 páginas, se os outros tiverem isso também, será leitura aí para muito tempo, para várias semanas, para quem quiser mergulhar nesse assunto. É, exatamente. Mas é isso, né, Paulo Pozanov? Vamos acompanhar. Eu estou curiosa para saber como é que eles vão fazer a leitura. São mais de 1.000 páginas. Se vai ser uma íntegra, se vai ser uma versão resumida, senão nós vamos atravessar esta quarta-feira acompanhando a leitura do relatório, né? Eu espero que não seja igual aquelas leituras dos votos lá no STF. Você lembra lá, durante o mensalão, os votos do ex-ministro Celso de Mello duravam dias também. Eu realmente espero que seja feita ali uma versão mais resumida para o público, que na verdade também todo mundo já sabe mais ou menos o conteúdo desse relatório. Então não vai ter nenhuma surpresa, né? Não é nenhum daqueles livros lá do Stephen King que tem uma reviravolta ali no final que vai deixar todo mundo muito emocionado. É simplesmente uma peça burocrática aí do nossa triste ficção política. É isso, então, Paulo Pozanoff, muito obrigada pela sua participação e vamos ficar na expectativa, então, do relatório. Muito obrigada, uma boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. Até mais.